Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é o nosso segundo vídeo sobre a novela Gênesis. Se você ainda não assistiu outro vídeo, dá uma cliquezinha aqui no YouTube. Ou se você tá vendo pelo Instagram também, né? Procura aqui no feed que você vai encontrar outro vídeo. Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações para que você receba em primeira mão a notificação de que a gente está postando vídeo aqui, tá bom? E se você se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui abaixo para você me seguir aqui no Instagram, tá bom? Sempre tem palavras, sempre tem testemunho, sempre tem algo para edificar o nome de Deus, tá bom? Então vamos lá, comentar sobre o terceiro capítulo da novela de Gênesis. Bom, gente, no terceiro capítulo de Gênesis, né, foi abordado a história de Abel e de Caim, né? A grande história contada na Bíblia, no livro de Gênesis, que fala do primeiro assassinato, né, da história da humanidade. E foi incrível como a novela abordou esse assunto, né? E a gente pode tirar uma lição muito grande, né? A inveja, né? Vamos falar aqui um pouco sobre a inveja. O que a inveja nos leva a fazer, né? Um irmão com inveja do outro irmão, né? Um ódio assumiu o lugar no seu coração e ele chegou a matar o Abel, né? E a gente fica se perguntando, meu Deus, por que o Senhor não aceitou a oferta do Caim e só aceitou a oferta do Abel, né? Primeiro a gente tem que analisar que nenhum dos dois estava entendendo nada, né? Que nenhum dos dois entendia aquela situação, eles queriam se aproximar novamente de Deus, né? Então eles tiveram essa ideia de ofertar a Deus, né, de dar um presente para Deus, né? Só que o Caim, ele não tinha entendimento e nem o Abel também não tinha esse entendimento. Mas só que o Abel, ele deu o melhor que ele tinha para Deus, né? Ele escolheu o melhor para Deus. E o Caim, ele não escolheu o melhor para Deus, né? Ele não deu o melhor para Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel, né? Porque Abel foi a excelência de Abel na oferenda a Deus, né? Do melhor que ele tinha do seu rebanho. E só que o Caim, ele pensou que Deus tinha desprezado ele, que Deus não gostava dele, né? E como o pecado já tinha entrado no coração do ser humano através de Adão e Eva, né? Então o inimigo achou essa brecha no coração do Caim, né? E aconteceu o que aconteceu, o Caim matou o Abel, né? E Adão e Eva experimentaram pela primeira vez a morte, né? E que maneira linda de se retratar isso, né? Foi falado na novela, a dor de Eva e de Adão. E contrapartida a isso, teve a outra cena, que foi a cena que eu mais amei, a cena mais linda do capítulo 3 da novela Gênesis, que foi a cena em que o Adão volta a falar com o pai, né? E falando nisso, a maneira mais linda que está sendo retratada na novela é a maneira como eles têm a visão de Deus, que é o Deus Pai. E eles chamam carinhosamente o Criador de o Pai, né? E que incrível isso, é maravilhoso a gente ver isso, porque realmente Deus é o nosso Pai, né? E é emocionante quando eu não sei pra vocês, mas soa tão lindo o Pai. O Pai, eu tô com saudade do Pai. Nossa, que lindo isso. E na hora que passou a cena do Adão lá, triste pela morte do seu filho Caim, e ele reconheceu seus erros, ele assumiu a culpa, né, de tudo isso estar acontecendo por culpa dele, porque ele desobedeceu, porque ele se afastou de Deus. Então ele começa a orar, começa a falar com Deus e pedir perdão e se entristecer com o coração contrito, chorando. Aí na novela passa até a cena da música, que ele começa a cantar a música e a música fala: eu sinto saudade do tempo da inocência no Jardim do Éden, eu sinto saudades. E que incrível isso, porque de fato, mesmo nós que não conhecemos, não chegamos a conhecer o Jardim do Éden, não conhecemos, né, isso como Adão conheceu, nós, depois que reconhecemos a Jesus como nosso Salvador e conhecemos a Deus e a nossa missão e quem somos, né, nossa verdadeira identidade, nós sentimos falta
do Jardim do Éden. Mesmo sem a gente ter visto, né? Nós sentimos falta desse lugar do tempo da inocência. E nós temos essa oportunidade de voltar para isso, né? Através de Jesus Cristo, da nossa salvação. Nós temos essa oportunidade, né? E foi lindo a maneira como a novela retratou essa cena, esse momento. Foi muito emocionante. É impossível você se emociona fácil. Eu me emociono muito fácil, então eu comecei a chorar, porque realmente é lindo. E a maneira como foi retratada, que Deus ouviu a oração do Adão e caiu uma chuva como resposta para eles, de que Deus sim estava com eles, que Deus jamais tinha abandonado eles, e sim, por causa do pecado, eles se afastaram da presença de Deus, e é assim conosco também, né? Por causa do pecado, não é Deus que se afasta de nós, nós nos afastamos da presença de Deus, porque começamos a deixar coisas ruins entrar em nós, e nós começamos a dar vazão a essas coisas ruins, a esses pecados, e nos preenchemos de tudo isso, e no final Deus fica aqui esperando a nós, porque Deus não muda, Ele não sai do lugar, mas nós nos afastamos dele, né? Por causa do pecado. Então foi linda a maneira como a novela retratou esse momento, né? E eu quero deixar um testemunho aqui pra vocês de uma experiência que eu tive com Deus, né? E que assistindo a cena da novela Gênesis ontem, Deus me veio isso à memória e Deus me fez lembrar de um momento especial que eu tive com Deus, parecido com esse. Um dia eu estava na minha casa e eu tive a oportunidade de ficar só na minha casa. E é difícil ficar só porque eu tenho uma filha pequena, né? E todo mundo sabe que tem filho pequeno, a casa, né? Enfim, nesse dia eu tava só em casa e eu falei pra Deus assim, eu falei, Deus, hoje eu quero te adorar, eu quero ungir minha casa, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu chamei Deus, eu falei pra Deus assim, Senhor, vem aqui, fica aqui comigo, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero ungir minha casa, eu quero sentir a tua presença. Então eu clamei pelo Espírito de Deus pra estar comigo. E eu botei um louvor, eu comecei a adorar a Deus no louvor, comecei a cantar esse louvor, e eu comecei a adorar a Deus em espírito e em verdade mesmo, na minha sala. E eu cantando e louvando de joelhos, e aí o Espírito Santo veio, eu comecei a orar em línguas, e eu vivi assim, em torno de uma hora e meia, nesse espírito, né, assim, de adoração, de fato, com Deus. Então, eu comecei a ungir minha casa com óleo, e eu comecei a orar em línguas, e foi um momento lindo, porque eu comecei a dançar para Deus, né, eu comecei a dançar para Ele, eu falei, Jesus, eu vou dançar para você. E eu dancei para Deus na sala da minha casa, eu louvei a Deus, eu adorei a Deus, tive um coração contrito, eu pedi perdão pelos meus pecados, enfim, eu me pus nos pés do Senhor naquele momento. E eu vi um clarão na porta da minha sala. Eu vi um clarão assim, diferente, sabe? Eu pude perceber espiritualmente isso, eu me emociono quando eu falo isso, porque é experiência com Deus, né? Só quem tem experiência com Deus sabe o quanto isso é valioso, o quanto isso é maravilhoso sentir isso. E aconteceu isso comigo. E eu vi um clarão na porta da minha sala, assim, eu só vi um clarão. E aí eu continuei a minha adoração, continuei a dançar, continuei a louvar, né? Ungi minha casa. Nesse dia, a primeira vez que eu consegui orar em línguas, e Deus revelou que estava sendo orado em línguas para mim. A primeira vez, e foi a única vez que eu orei em línguas e eu tive a revelação do que era aquilo que eu estava falando. Deus me deu esse momento que eu orava em línguas e eu sabia o que estava sendo falado, né? Eu consegui entender o significado daquilo que eu estava falando, e foi um momento maravilhoso. E aí eu lembro que o céu tava um sol muito grande, tava um tempo assim de muito calor, era um dia de muito calor e não tinha nada para chover, E no momento de adoração, eu fui para a área da minha casa e olhei para o céu e fiquei olhando e admirando o céu, porque eu tenho esse costume de olhar para o céu e admirar e achar lindo isso, né?
E eu olhei pro céu e admirei, muita gratidão a Deus por aquele momento, porque eu senti a presença dele, porque eu sabia que o Espírito Santo estava ali comigo. Enfim, de tudo que Deus já tinha feito naquela 1h30 que eu estava ali em adoração. E de repente, caiu uma chuva enorme, assim, do sol, que não tinha uma nuvem. E de repente aquela chuva caiu, assim, com muita intensidade, mas muita intensidade mesmo. E eu entendi naquele momento que era algo divino e eu comecei a tomar banho de chuva, né? Foi um momento muito, muito mágico, diferente, incrível, sobrenatural que eu vivi naquele dia. Então, quando eu assisti a cena da novela nesse mesmo jeito, eu automaticamente, Deus me fez lembrar desse momento, Deus me remeteu a esse momento. E ele falou assim: olha, filha, lembra que naquele dia que você estava aqui em espírito e verdade comigo, me adorando, eu também fiz isso com você. Nossa, eu me acabei, porque de fato ele é assim. De fato ele faz essas coisas, de fato ele nos responde, de fato ele... Quando você o busca, né? O busca você vai achar, né? Então foi isso que aconteceu comigo. É uma experiência, um testemunho aqui pra vocês que aquilo que aconteceu lá acontece. Se você o buscar de todo coração, se você o adorar de todo coração, isso vai acontecer com você também, né? Então ele tá apto a te ouvir, ele tá apto a estar presente na sua vida, mas você tem que querer e você tem que buscar. E isso aconteceu comigo e pode acontecer com você também, né? O busque em espírito e em verdade, o adore na sinceridade, do jeito que você é. Não precisa você fingir ser quem você não é, falar o que você não fala, falar palavras que você não tá no seu vocabulário. Não, seja você, porque ele conhece quem é você, ele sabe quem é você. Só precisa ser verdadeiro e sincero, tá bom? Então, eu vou deixar aqui pra vocês algumas cenas. A cena que eu mais gostei foi essa cena, para que vocês possam acompanhar e vamos juntos assistir, né? Principalmente, ler a Bíblia para acompanhar. Ler a Bíblia para acompanhar de fato o que está escrito. É essencial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha para mais pessoas, para que sejam edificadas. Um beijo e até a próxima. Tchau. Ah, que saudade de ouvir tua voz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto.
sei que eu não mereço. Se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. Pai. Obrigado, pai!